Olá, viventes do Cerrado, começando mais uma sabatina das eleições deste ano aqui nos Estúdios Gazeta. Quem está comigo agora, ele que é o pré-candidato mais jovem da disputa ao governo, atual deputado federal, está aí disputando pelo PSDB a vaga de governador lá no Palácio Araguaia. Chega para cá, deputado federal e pré-candidato Vicentinho Júnior. Vicentinho, bem-vindo. Ô, Maju, eu agradeço. Você é uma amiga muito querida, você faz parte da minha história. Podemos dizer que começamos juntos, cada qual na sua batalha, na sua luta. Você na sua comunicação a esse estado do Tocantins e aos nossos. E eu exercendo meu primeiro mandato lá em 2014, 2015. Sim. Então, temos uma história pela frente a ser construída, mas temos uma história a ser mostrada. E estar aqui hoje no seu estúdio, na condição de um pré-candidato ao governo do estado, muito me honra. Você que tão bem comunica em tempo real as verdades e o verdadeiro estado do Tocantins. Então, estou aqui à disposição para fazer esse bom bate-papo. Obrigada, pré-candidato. Vamos lá. Você, como eu falei, Vicentinho, tá com 41? 41. Jovem, um corpinho de 35. É o mais jovem, né? Tá aí no terceiro mandato de deputado federal, construir sua atuação em pautas como municipalismo, agronegócio, regionalidade e municípios do Tocantins. E hoje, Vicentinho, nós queremos entender qual é o Tocantins que você pretende e se propõe a construir como pré-candidato ao governo. Bora lá? Primeira coisa, aos 4.1, né? Você é o candidato mais jovem. Há quem veja a juventude como uma vantagem. Mas, Vicentinho, como que você pretende passar para a população essa juventude, mas com a garantia de uma experiência para governar o Estado? Maju, o mesmo preconceito que por vezes alguém tenta, em um projeto distinto ao meu, me aplicar agora uma candidatura ao governo do Estado, eu vivi isso em 2014. Eu disputava o meu primeiro mandato como deputado federal com 28 anos de idade. Eu vou dizer que há experiência de uma forma diferente. Eu não vou medir os meus adversários pelo tanto de rodovias que eu ajudei a construir no Tocantins que eles não as construíram. Não vou medir meus adversários hoje, é um projeto de governo, por tantas escolas que nós construímos e que eles não construíram. Eu acho que não é esse o debate racional, o debate verdadeiro que os tocantinenses que estão nos seus lares, acompanhando o seu programa, os nossos debates, querem ver pelo Tocantins. Eu aceito o preconceito deles e dou a eles o silêncio como resposta. Eu vou trabalhar. Quando eu me elegi em 2014, em 2015 comecei meu mandato com 29 anos de idade, eu dei o silêncio e fui trabalhar, Maju. Hoje eu estou com 3 mandatos como deputado federal. Eu sou sim um jovem tocantinense. Cresci junto com o nosso estado do Tocantins, me permita. Mas eu já sou um político tocantinense experiente, com obras e marcas por todo o nosso estado do Tocantins, e não é apenas aos grandes. Não vou aqui falar contigo honrosamente da Ponte Xambioá, como já falei contigo outras vezes, do aeroporto de Araguaína, da BR-242 no Sudeste, de uma BR-010. Eu vou falar da minha Casa Cultural na nossa Barra da Aroeira. Eu vou falar de uma ligação de energia elétrica na nossa Calunga do Mimoso, município de Arraias. Recebo hoje no nosso escritório o pessoal xerente, o pessoal Carajá, tratando sobre pautas e lembrando a nossa história que chegou nas 8 etnias do meu estado do Tocantins. Eu tenho um modelo de viver o Tocantins que aí eu preciso dizer, diferente deles, os que hoje me dizem que por vezes falta um pouco de experiência. Eu não sou um copo cheio, Maju, mas também não sou um copo vazio como eles querem pintar. Eu sou um homem que eu escuto. O nosso corpo nos ensina muito. 2 ouvidos e uma boca só. Eu estou fazendo isso na minha caminhada ao governo do estado do Tocantins. Eu sou um mandatário que ando pelo estado do Tocantins em todos os seus 4 cantos. Você acompanha-me nas minhas redes sociais, na nossa oportunidade de falas, por quantas às vezes não nos encontramos nos nossos giros pelo Tocantins, discutindo um Tocantins de verdade. Eu estou trazendo para o momento eleitoral do estado do Tocantins um plano de governo que está ouvindo as pessoas. Chega desse modelo de alguém se achar experiente o suficiente que eu tenho que levar o que você quer na sua casa concebido na minha. Esse modelo não está dando certo no estado. Tanto não dá que tem pessoas desintonizadas com o sentimento do estado. Tem alguém que fala que quer ser continuidade do que está. E se ouvisse quem está dentro do corredor de HGP, não quer essa mesma continuidade. Não quer ver um regional sobrecarregado como se encontra. Não quer ver uma mulher violentada em seu lar, não achar uma delegacia da mulher com o amparo necessário. Não é com o amparo de se lavrar um TCO, de ter uma psicóloga colocada lá dentro. Quem está aí não quer ver continuidade de escolas que não estão qualificando a próxima geração de tocantinenses para uma geração 4.0. O estado mais jovem da federação está um estado analógico. Enquanto o estado de Goiás, Santa Catarina,
discutem, por exemplo, licenciamentos ambientais, expedição de CARs, por inteligência artificial, nós estamos discutindo papel, demandando tempo. Então, certas coisas eu só entendo e boto em um plano de governo para logo mais executar em um governo nosso, quando eu ando no Estado e escuto as pessoas. Então, eu não sou pré-candidato para ficar me tolindo ou me medindo pela fala dos meus concorrentes. Eu sou um candidato para debater com os tocantinenses e quero, de fato, fazer um Estado que caiba todos nós dentro, inclusive a mim, aos meus e àqueles que eu quero poder representar em um mandato honroso, a condição de governo de Estado. Vicentinho, essa eleição, ela também é sobre história e legado. E você aí no seu terceiro mandato de deputado federal, que é o único cargo eletivo que você disputou e que ocupou até hoje, deputado federal, né, filho do ex-senador Vicentinho e tal. Qual é o legado que esses 3 mandatos que você tem de federal deixarão para o povo tocantinense? Maju, eu te convidaria a perguntar para uma quilombola da minha comunidade de Dona Jura, ali no município de Silvanópolis, o que foi o Vicentinho, junto com a Dona Jura, conseguir na Fundação Palmares credenciar aquela comunidade para que uma moça, um rapaz dali pudesse ter uma participação em uma cota. Você sabe as prerrogativas que eu tenho de poder ter buscar de um ensino superior um pouco mais qualificado, com mais condições. Eu te convidaria a perguntar para a professora Eusiene, lá da minha Calunga do Mimoso, que ela me dizia um tempo atrás que as tomadas colocadas nas casas da comunidade serviam até aquele momento para a casa de maribondo vaqueiro. Porque a tal energia elétrica prometida por tantos não chegava, e nós levamos. Eu convidaria você a perguntar ao araguainense como foi chegar os primeiros voos comerciais, novamente a capital econômica do estado, depois de ser entregue a reforma e ampliação do aeroporto de Araguaína. Eu lhe convidaria a perguntar aos brasileiros que passam do Pará para o estado do Tocantins, sobre a ponte Xambioá, o que foi aquela obra entregue. São marcas que fazem parte do meu mandato, mas eu me atentei também às coisas mais do dia a dia, da trivialidade do dia a dia, mas que pareciam coisas simples, mas para quem vive um tempo dependioso tremendo. Nós tínhamos, por exemplo, no agro tocantinense, no agro brasileiro, uma indústria da multa gerada simplesmente pela má compreensão de uma sobrecarga feita a um eixo de um caminhão que transporta a produção do Brasil nosso, em vez de ser um peso total. Você tinha um caminhão gaioleiro, esses 2 andares que a gente fala aí pelo estado do Tocantins afora, que até outrora, porque a legislação brasileira só autorizava eles fazerem a configuração de sua carga, me desculpa a ligação entrando aqui, com altura de 4,40, quando eles queriam ter 4,70, sem aumentar 1 quilo a mais numa rodovia estadual, federal, municipal. Mas que por uma simples altura maior, tinha que se desviar de barreiras policiais, como se estivesse ali fazendo algo de uma forma ilícita. A gente se atentou, eu fui aos debates, Maju. Eu fui discutir meu plano safra, eu fui discutir investimento para o estado do Tocantins hoje. Ouço da professora Vanessa Carajá me falando como foi bacana ver a casa do estudante da UFT em Porto Nacional, que outrora as meninas que iam ali buscar estudo viviam no meio de um matagal, e que hoje está entregue uma casa do estudante linda na UFT de Porto, trabalho nosso, recursos nossos. Mas participa agora há pouco com a professora Santana, e eu dizia isso a ela, me fazia uma pergunta muito parecida com a sua. Qual o legado que se deixa nessa obra? Eu falei da pacificação política, da União pelo Tocantins. Uma obra importante como o Hospital Universitário da UFT, concebido em projeto pela UFT, em orçamento pela bancada nossa, e que nos uniu. Ali ninguém quis observar a ideologia política, a posição política, o eleitoral de momento. Sentimento de tocantinidade. Quando você bota o exercício de um mandato, você entrega para as próximas gerações. E eu tenho plena convicção. Quando eu observo a minha Porto Nacional, por exemplo, 14 escolas, 3 creches, criação da cidade, a primeira cidade digital do estado do Tocantins, ou seja, internet de graça em comunidades carentes. Tudo isso fomentado por nós. Então, agora, está entregue um legado? Tá, não. Eu entendo que legado é para mim um símbolo de algo singelo. Quando eu coloco, por exemplo, nas paredes de minha casa ou dos meus escritórios, quadros de homens e mulheres que fazem parte da história desse estado. Eu quero um dia ter essa oportunidade de ter um tocantinense tão emprazerado como eu sou, de ver essas mesmas referências impostas a nós. Então, eu estou num processo constante de a construção de um legado por esse estado, essa é a verdade. Não vou me resumir a 3 mandatos honrosos como deputado federal.
Eu estou num processo constante disso. Entendi. O Tocantins aí tem 139 municípios, Vicentinho. Uma coisa que me preocupa muito como jornalista é quando a gente vê a diversidade regional do estado, mas que vem acompanhada por uma desigualdade regional, Tremenda. econômica e social. Por isso te pergunto como pré-candidato, como é que você pretende descentralizar os investimentos e fortalecer as gestões municipais, caso você seja eleito? Maju, o Estado da livre iniciativa e da justiça social. Vê-se o Tocantins crescendo e, por vezes, como você bem colocou, o Tocantins ficando no meio do caminho. A gente não pode ser considerado apenas o estado da nova fronteira agropecuária do Brasil e do mundo. Não podemos ser apenas um estado fomentador de tanta riqueza e o povo nosso não acompanhando essa mesma riqueza. Por vezes perpassa por um estado que não enxerga os ossos invisíveis. Eu me vi como deputado federal há 2 anos atrás, tratando com a então secretária Miuk, do governo do estado, uma simples realidade imposta à questão da piracema no estado do Tocantins, que proibia de uma forma total o pescado no estado, sem enxergar, por exemplo, os pescadores artesanais. Aqueles que não querem só prover, mas precisam, por muitas das vezes, buscar a mesma segurança alimentar através da sua pesca nas comunidades ribeirinhas. Quando o Estado não escuta e não ouve a sua gente, ele toma decisões, por vezes, equivocadas, pelo simples fato de não ouvir. Eu quero levar uma saúde que descentraliza, como aqui já falei por tantas as vezes, mas para mim é um pouco inconcebível o discurso de que nós somos um Estado jovem, mas que quando eu observo a rotina da máquina estatal, é uma rotina analógica. O Estado não enxerga o que, por exemplo, um Senai faz bem aqui na sua sede, botando qualificação através de cursos de robótica, de programação de sistema. Está à disposição. Nós temos uma juventude que está se acostumando a acreditar que o seu primeiro emprego no Tocantins só pode vir através de um beijanel de políticos. Para arrumar um primeiro emprego tem que procurar um vereador, um prefeito, um deputado, um governador. Quando o mercado de trabalho está aí à disposição buscando mão de obra qualificada. E você não vê. Nós não podemos só ensinar um saber que não qualifique, mas que dê a condição desse mesmo jovem estar apto a esse mercado de trabalho. A tecnologia não está sendo emprestada na rotina do tocantinense. Você discute no Brasil afora uma geração 4.0, eu te pergunto, onde é que está isso no estado do Tocantins? O que é isso no estado do Tocantins hoje, no que toca um ambiente estatal, governamental? Então, eu escutei, comentei com a sua colega Roberta Tum hoje mais cedo, o estado de Goiás aqui do lado, disse que foi Iris Rezende um dos grandes governadores que fizeram a sua infraestrutura de um estado vizinho que é o nosso. E que de 98 para cá, Marconi Perillo, quando foi governador, foi aquele gestor que modernizou a gestão de um governo de estado de Goiás. Eu quero ser esse homem no dia de hoje no estado do Tocantins. Eu quero virar uma chave. Eu quero emprestar ambientes virtualizados. Eu não quero que a dona de casa tenha que ser obrigada a sair do seu lar, do seu emprego, do seu local de trabalho, para ir marcar uma consulta e para isso gastar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas para marcar uma consulta. Outro tanto de tempo para ser atendida. Outro tanto de tempo, por vezes, para ser operada. O que é realidade no Estado quando você tem hoje à disposição um ambiente virtualizado. Por aplicativos, e isso não são ideias mirabolantes que saem da cabeça do pré-candidato Vicentinho Júnior. Já são práticas saudáveis de outros estados aqui vizinhos. Eu quero trazer as mesmas referências que eu vejo no estado do Piauí, na saúde nossa, por telemedicina, por marcação de consultas online. Por que não podemos ver isso no Tocantins de hoje? Essas são as perguntas que eu faço e que eu muito estou escutando quando eu ando junto com o nosso pré-candidato a vice-governador Amélio Cardes pelo estado do Tocantins. Eu vi o pré-candidato Iratã Abreu fazer uma entrevista com um rapaz lá em São Valério, que foi um dos jovens premiados em Olimpíadas Tecnológicas no nosso país. É aquilo que eu quero ver viver outros tantos jovens no nosso estado. Entender que aquela proximidade está às mãos da gente. Basta o estado entender que ele tem que fomentar isso. Essa qualificação de saber, dar certas seguranças, não só a de um emprego devido, mas a segurança de poder buscar a sua própria oportunidade de primeiro emprego quando o Estado qualifica esse mesmo jovem ou esse tocantinense. Então, eu estou nessa geração dos inquietos que querem ver a coisa mais bem feita e com mais agilidade. Muito bem. O agronegócio impulsiona a economia tocantinense, mas, Vicentinho Júnior, muitos municípios ainda convivem com baixo desenvolvimento humano. Como transformar riqueza em qualidade de vida para o povo, Vicentinho? Levando oportunidade. Não dá para você falar, eu sou um defensor do agro. Sim. Mas não sou do agroindustrial apenas.
Me permita dizer, como deputado federal, que nós fomentamos aos nossos pronafianos, aos nossos pequenos produtores rurais, através do nosso Rural Teams, que por muitas vezes os investimentos que lá dentro houve foram oriundos do nosso mandato, é tão realidade quanto é a nossa defesa de um plano safra no Congresso Nacional para poder dar a esses mesmos industriais do agro brasileiro a condição de gerar emprego e renda e manter as balanças comerciais nossas a um patamar um pouco mais elevado. Passou-se uma Covid aí e mostrou muito isso, que o agro brasileiro manteve números positivos na economia brasileira. Mas eu te pergunto, quem está operando essas mesmas tecnologias? Quem está fomentando tudo isso lá na minha Santa Rosa, que você conhece tão de perto do nosso prefeito Levi? O que está ficando disso em escolas qualificantes? Tem quem recrimina, tem quem critica o Sistema S, eu não. Eu quero ter a iniciativa privada, um Sistema S parceiro de uma gestão. Eu quero descentralizar escolas qualificantes, como nós temos aqui, por exemplo, no município. Aqui em Palmas, recentemente inaugurada pela Fieto, como temos em Gurupi, temos em Araguaína, levar para outros polos. Nós temos que descentralizar não só a saúde, não só a saúde dos hospitais regionais, não só a educação estadual no que já tem de estrutura de Estado, mas levar essas mesmas escolas que qualifiquem mão de obra para gerar qual a oportunidade à frente disso. Certo. O povo nosso é muito trabalhador, Maju. Não dá para o Estado querer existir apenas gerando a condição de dar o pão e o prato. O povo nosso quer a condição de construir o que é seu. E condição vem com oportunidade dada, mas com fomento feito. Nós temos tantas parcerias a serem firmadas com o poder público e o poder privado que está aí à disposição. E eu não vou ficar levantando muros, queimando pontes, segregando, aonde na verdade que o povo nosso hoje mais quer é a pacificação de um Estado, a pacificação de uma classe política que no final disso tudo entregue resultado na ponta. Ponta. Não pode se tratar um Estado fomentado em sua segurança, sejam ela de renda, sejam ela alimentar, por simples programas sociais, por simples transferência de renda. Você tem que fomentar a condição da pessoa poder buscá-lo por programas que fomentam o empreendedorismo. Eu votei, enquanto congressista, em 2019, a lei da desburocratização do Estado brasileiro. Eu falo sobre isso há tem um tempo. Esses dias me clamaram, você faz uma crítica por fazer. Quando saem índices oficiais, descobre que de 27 estados da federação, nós somos o 27º estado em ambiente de quem quer empreender, de quem quer produzir o seu próprio sustento, sem depender do Estado. Só pede que o Estado não atrapalhe, não atrapalhando a própria pessoa consegue se manter. Mas quando você busca esses mesmos ambientes saudáveis de quem quer empreender no Estado do Tocantins, e não é empreender nos grandões, não. Quem quer abrir o seu primeiro negócio pequeno, uma padaria, uma lan house, uma venda online, é isso. Entendi. Então está faltando o Estado entender que o mundo tem se modernizado. A gente não pode viver de uma maneira tão analógica como nós estamos, Maju. Você tem falado muito isso aqui no decorrer da entrevista de analógico e tal. Vicentinho, como pré-candidato, qual será a sua política para inovação, tecnologia e empreendedorismo? Desburocratização. Não dá para você ficar tirando quem abre o seu primeiro CNPJ na cidade ou no campo a todo momento para procurar o Estado, e o mais perto que chega de algo optimizado é um pronto. O que é um pronto? Um prédio com várias secretarias ali dentro. Bota um pronto no celular. Permita que um empreendedor, uma dona de casa, um dono de um CNPJ recém-aberto, possa resolver certas rotinas através de aplicativos online. O espaço de governo pode estar dentro da palma da mão de uma pessoa que toca o Tocantins. Desburocratiza, virtualiza e fomenta. E o fomento me traz uma certa preocupação, Maju, porque o novo Código Tributário Brasileiro diz que agora em 2033 os estados não poderão mais dar os seus incentivos fiscais. É o que me preocupa. Porque quando eu observo outros estados brasileiros já estão tratando a transição entre o que pode ser dado de fomento por tares e incentivos fiscais aos que hoje empreendem nos seus próprios estados e aqueles que querem vir empreender. Aí eu lhe pergunto como é que fica o nosso querido estado do Tocantins nesse ambiente, longe dos mercados consumidores e sem a possibilidade de dar os mesmos incentivos que hoje são dados às indústrias que já chegaram ao Tocantins. Indústria da carne, do medicamento, das bebidas, do grão. Não tem ninguém discutindo isso ainda, Maria José Contrim.
Nós temos que discutir, porque se daqui a pouco parece que 2033 está meio longe. Está bem aí. Se você não prepara isso, a próxima geração de quem quer empreender no estado do Tocantins fica penalizada. Aí tem quem quer empreender no campo. Aí traz-se a esse debate um discurso muito bonito, discutir um FET, discutir um RED+, inviabilizando não só a cidade de hoje, como no campo daqui a pouco também. Então, se você não entender que enquanto Estado, se você facilitar a vida, anda ligeiro. Se você atrapalhar, padece. O Estado não concebe a sua concepção inicial, que é de servir ao cidadão que o mantém de pé. Então, me permita discutir através dos bancos de fomento, das linhas de créditos e desse ambiente um pouco mais modernizado, a facilidade ao cidadão que mantém o Estado de pé. É mais ou menos por isso que eu quero tocar o nosso governo. Entendi. Você falou estrutura de governo, você está montando ainda o seu plano de governo, né, Vicentinho? Você já tem rascunhado mais ou menos que estrutura que você vai ter? Alguns dos seus concorrentes passaram por aqui, muitos pregaram a redução da estrutura e tal. Você já tem dimensionado o tamanho da máquina pública que você quer ter, caso seja eleito? Maju, me assusta quando eu vejo a estrutura do Estado do Tocantins com 51 secretarias, autarquias e empresas públicas, números esse maior por vezes do que tem em Brasília. É preocupante. Eu dizia isso hoje a alguns policiais penais que me procuravam ali no escritório. Ao final de tudo, o começo é uma fonte só. Você tem que entender o que é prioridade ao governo, se é o custeio da máquina, se é o investimento, ou se é os dois coexistindo de uma maneira harmoniosa. Eu acho que o governo ampliou-se demais a máquina estatal. Mineratins e Ameto. Agências por hora que não tem tanta serventia. ATS, como é a função? Tem que se otimizar o orçamento de governo de Estado. O nosso plano de governo, eu não vou dizer que ele já está 100% concebido, porque eu estou andando todo o Estado do Tocantins, em nossas caravanas, junto com o pré-candidato a vice Amélio Caires e com nossos colaboradores, e ouvindo. Porque quando eu chego lá no meu sudeste, naquela região de Novo Alegre, Combinado, Aurora, Lavandeira, que tem uma bacia leiteira muito forte, eu vejo pequenos produtores me dizer, antes de você me trazer para cá o melhoramento genético do nosso gado de leite, a bacia leiteira, fura um poço. Nós estamos tentando uma perfuratriz aqui furar um poço junto à TS, tem tempo e não estamos dando conta. E sem água nós não podemos fazer a nossa produção render. Quando eu vou no meu Vale do Araguaia aqui do lado, ali Abrelândia de Dois Irmãos, onde eu rodei por esses dias atrás, até o 64 é uma realidade que o povo lá grita. Nós temos corredores de transbordo a serem feitos no Tocantins que estão perguntando como é que fica. Quando eu fico vendo o governo do Estado, e não é uma crítica quanto mais apenas, por favor, quem não quer ver leito de UTI ser entregue no Hospital Regional de Paraíso? Mas quem está observando que o Vale do Araguaia cresceu a sua população de uma forma exponencial junto com o Estado? Que o Hospital de Paraíso é a única referência de saúde no Vale do Araguaia há quantos anos? Já se perguntou a uma pessoa que reside no Vale do Araguaia a necessidade que tem de ser feito um novo hospital regional ali na região de Divinópolis, para você dar uma nova descentralizada e distribuir demanda? Então, um plano de governo, eu nem vou usar, Maju. Tem quem quer fazer plano, plataforma digital, está tudo certo, o marketing aí, que por vezes é necessário, mas um plano de governo bem concebido, quando você faz as suas caravanas, começa a ouvir as pessoas. O que é plano de governo a ser feito nas áreas essenciais estão sendo construídas. Mas eu não vou levar a mesma necessidade do meu Sudeste, que por vezes é uma igual para o meu bico papagaio. A gente tem que olhar que existe um Tocantins em cada canto desse estado. Agora, a otimização de recurso público, esse se faz necessário. Realmente não dá para você ter tantos gargalos e tanto recurso mal investido, porque quando chega a hora da necessidade dos investimentos, falta-se a condição de fazê-lo. Eu recebo hoje, como falei agora há pouco, os policiais penais, que eles querem ter seus PCCRs respeitados, querem ter uma condição salubre de trabalho. Quando eu escuto ele, escuto igualzinho uma professora que não está tendo hoje sequer, por lei, o seu descanso de voz respeitado no estado do Tocantins. É lei, isso não é aplicado hoje aos nossos professores e professoras. E ninguém trata isso. Ninguém trata o que é lei hoje no Tocantins, uma professora com 20 anos de carreira e um homem com 25 anos de carreira, a lei lhe permitir ter um descanso devido, não ser tratado hoje no estado. Então, eu só vou finalizar o nosso plano de governo, ao final, em um momento apropriado, quando nós ouvirmos todo o estado do Tocantins. E te garanto, vamos apresentar o melhor plano de governo mais humanizado e o mais atualizado desse pleito eleitoral de 2026.
Vicentinho, a gente sabe que uma das maiores preocupações, não só do governo e dos políticos, mas do povo tocantinense, é a situação da saúde. A gente sabe dos desafios, das questões regionais. Se você for eleito, qual o primeiro ato que você tomará na área da saúde para melhorar? Primeiro, um gargalo complicado de ser explicado, a má versação de recurso público emprestado a padrinhamentos. Quando eu vejo o custo de um leito de uma UTI, eu me pergunto quantas UTI não dá para se fazer no estado do Tocantins por recurso próprio. Quando eu vejo o custo de uma rouparia lavada de HGP, eu fico sem entender por que é aquele custo, aquele tamanho, em vez de uma forma mais emprestada. Mas eu não tratar de fato a finalização de um hospital de Gurupi, que já virou lá uma lenda. Eu não tratar a finalização do hospital de Araguaína. Eu não tratar a construção de mais 2, 3 hospitais regionais no Vale do Araguaia, na região do Capim Dourado e no meu Bico do Papagaio. Eu não trazer uma telemedicina para dentro desse mesmo ambiente de saúde pública de Estado. Eu querer... Maju, você me conhece, já foi na minha casa em Brasília. Como me honraria ter o apoio de 139 gestores do Estado do Tocantins? Não tenho e não terei. Mas uma coisa é fato, eu sempre os tratei com a distinção devida. Eu sempre os atendi para saber qual a obrigação de meu mandato a ser praticado no município. Eu fico sem entender como é que o atual governo de Estado, por questões políticas de momento, prefeito tal não acompanha a candidata tal do governo, não passa repasse para as praias, atrasa repasse do transporte escolar, não repassa outrora recursos colocados em convênio com nossos HPPs. Como é que eu vou descentralizar uma saúde de Estado, desafogar os regionais, dessobrecarregar um HGP se eu não tratar a saúde pública nos nossos HPPs? Eu não quero saber quantos prefeitos me apoiaram. Eu tenho que, como governador, saber quantos HPPs tem no Tocantins, para me saber qual o custo mensal de cada qual, dotar-se de orçamento para aquilo, mensal e anual, para saber o impacto daquilo financeiro no estado de Tocantins, e entender que eu zero uma fila local ali, mudo um fluxo de pessoas que por vezes dali procuravam os seus regionais e diminuo o custo da máquina estatal da saúde. É esse o tipo de enfrentamento que verdadeiramente, se você não fizer, você não vai resolver. Não adianta falar que a saúde do Estado está boa, mas quando você vai no HGP vê o que está acontecendo. E não sou eu quem o digo. Você ter pacientes passarem 10 dias, 7 dias, sem uma energia no HGP e mandados para casa, paciente de oncologia, às 10, 11 horas da noite, porque não tem o que fazer, e alguém vir justificar por causa de uma simples pecinha que faltou num fornecedor, isso não é planejar a saúde. Isso não é pensar a saúde nos momentos de necessidade plena. Você chegar num hospital desse e ver como é que está pacientes brigando por macas. Eu ouvi uma pessoa falar em tom de brincadeira, mas uma brincadeira tão triste. Eu passo o dia numa maca quente, à noite numa maca fria, e quando eu vou no banheiro, eu corro o perigo de perder minha própria maca. É essa a realidade que nós não entendermos que tem que parar um pouco. Deixar os governantes de exercer excessos de razões, birras políticas e fazer o que é necessário, porque afinal de contas, toda e qualquer obrigação nossa é maior do que toda e qualquer posição política nossa. Eu acho que é isso, assim, um enfrentamento necessário que tem que ser feito. Você não vai me ver, Maju, eu falei isso para você um dia na intimidade de minha casa, você não vai me ver enquanto candidato ofendendo a candidata Dorinha. Eu não vou ofender o Laurez, eu não vou ofender o Ataíde, até porque, passado um pleito eleitoral, logrei êxito. Eu tenho uma senadora em Brasília a discutir com ela recursos do ano seguinte para trazer para o estado do Tocantins. Eu não sou pré-candidato para sair queimando pontes ou construindo muros. Eu vou discutir com o meu estado uma realidade para os tocantinenses, vou respeitar os meus concorrentes e, em momento oportuno, se puderem me ajudar a consertar, por muitas vezes, coisa de uma gestão de estado, vou ter a humildade necessária e a obrigação devida de procurá-los em vossos gabinetes. Entendi. Vicentinho, você está construindo seu plano de governo ainda? Já tem algum programa social que você está desenhando? Alguma novidade na área social? Espera, você vai ver. Eu não peco por precipitação, Maju. Qual vai ser a maior novidade que o seu plano de governo vai representar para o povo tocantinense? Uma presença verdadeira, Maju. Eu, quando eu tento rememorar na minha vida, nas minhas lembranças, uma imagem de Siqueira, de Avelino, e dou esses homens como referência, porque eles pensavam muito o Tocantins. Não o Tocantins de agora, o Tocantins desse que nós
por vezes hoje nós celebramos ele, eu não lembro deles passeando, jogando bola, tomando banho de cachoeira, banhando em córrego. E ele faça uma ponderação, porque o tic-tac de um relógio é o mesmo que nos é imposto para fazer tudo isso, ou pensar um Estado. Por vezes, a presença que o tocantinense, pagador de vossos impostos, mais quer ver na porta dos seus lares, não é do governador, não. É do governo. É dos serviços públicos bem prestados e chegando na porta dos seus lares. Então, essa questão de fazer muita pirofagia política, eu vou deixar para outros. O nosso governo, e se assim Deus permitir Nossa Senhora passar na frente e me der essa condição, e as pessoas do Estado entenderem que nós queremos emprestar isso ao Estado de Tocantins, mais do que um governador presente, e olha que eu gosto de andar nesse Estado, meu Deus do céu, vai ter um governo presente. Não dá para você ficar falando, personalizando em um governador aquilo que tem que ser institucionalizado. É isso. Esse negócio do eu está ficando muito grande no Tocantins e muito caro. Está na hora de voltar para o nós e para as instituições. O governo de Estado é maior do que um governador de Estado. Não dá para você ficar tocando um Estado como se resumisse a um mandatário. São serviços aos quais nós fomos eleitos para assim fazê-lo, é que tem que chegar na porta dos tocantinenses. Entendi. Então, uma coisa eu te garanto, mais do que um governador presente, porque me permito dizer, eu sou mandatário presente nesse meu estado do Tocantins, você vai presenciar com tantos outros tocantinenses um governo presente, com seus serviços e obras necessárias feitas com a qualidade devida e não, muitas das vezes, em momentos eleitorais. Entendi. Ok. Vicentinho, falamos sobre alguns assuntos, vamos falar de política agora, que já caminhando para a parte final. Então, essa é a pré-campanha dos ruídos, infelizmente. A gente acorda e dorme com uma informação e é outra, é um diz que me disse o que parece. Quase toda semana chega um ruído de que o Amélio pode desistir, o Amélio já não vai mais ser visto Vicentinho, e parará, e parará. Como é que você e o Amélio têm lidado com esses ruídos e essas especulações que voltam, outra rondam de que o Amélio pode desistir de ser o seu vice? Eu não tenho procuração dada pelo meu irmão, parceiro Amélio Carnes. Mas eu não estou me dando o direito de ficar toda hora respondendo adversário. Os mesmos que por vezes falam que hoje o Amélio não é meu vice, falavam ontem que eu era um blefe. Falavam que eu não era candidato, que eu não teria partido, que eu andaria só, que eu não montaria chapa. Se eu for perder meu tempo, e vou dizer mais, Maju, você falou muito bem aí, os tais ruídos, né? Tá tendo muito ruído. Eu não me predispus a ser um pré-candidato ao governo do Estado de Tocantins para ficar respondendo narrativa de adversário. Eu vou dialogar com as pessoas do meu Estado que querem ver as propostas nossas. Enquanto tentam se criar narrativas, o Amélio e eu andamos pelo Tocantins afora. Enquanto tentam se criar narrativa de discórdia, e está na hora de parar essa tal de futrico, de fuxica na política do Estado, porque isso não está fazendo bem aos tocantinenses. Esse tanto de discórdia, esse tanto de coisa ruim que só se dialoga na classe política, mas que o reflexo daquilo vai para as pessoas que vivem, por muitas vezes, dos serviços públicos que passam pela política. Eu não vou, Maju, me agarrar a essas narrativas. Como é que está a relação de vocês dois? Vocês têm uma relação de muitos anos, eu sei, mas o entrosamento pré-eleitoral é real ali ou é só na imagem de rede social? Pergunta, vou fazer um convite. Eu tô perguntando a você. Não, eu vou te fazer um convite. Ande conosco nas nossas caravanas, um dia que você puder, obviamente, para você entender um ambiente de leveza, de respeito, de amizade, de pensar o Tocantins, desprovido de vaidade. Aqui não tem esse negócio do brilho do Amélio apagar ou ofuscar o meu brilho. Aqui não tem esse negócio do brilho do Vicentinho querer apagar o brilho do nosso vice. Eu quero que nós brilhemos todos e que no final entreguemos aquilo que nós nos propomos. E tá leve, Entendi. Tá respeitoso, tá afável como sempre foi. E se Deus permitir, acredita, sempre será. Vicentinho, me conta aqui. Estamos em julho já. Julho. E essa segunda vaga, essa segunda indicação, a composição, vem um pré-candidato aí ou você pode, de fato, fazer essa disputa só com o Alexandre? O que você está pensando sobre isso? Maju, aonde tem dois, cabe um. Aonde tem dois, não cabe cinco. Começo contigo com essa reflexão. Eu te digo que eu não estou errado por vezes em chegar daqui a pouco com um candidato ao Senado Federal. Me permita caminhar. Eu tenho pedido tempo a vocês de apresentar as melhores opções e as melhores escolhas em um tempo devido. Eu faço essa pequena reflexão contigo, com você e com quem nos acompanha. Aonde tem duas vagas, cabe um candidato.
Onde tem 2 vagas não cabe 3, 4, 5 candidatos. Então, convenção é dia 4. Daqui quase 30 dias que vai chegar. Tem muita coisa para acontecer. Tanto nos quadros do PSDB tem nomes valorosos, no quadro do MDB tem nomes qualificadíssimos, tem outros partidos que nós estamos dialogando. Só que como eu sou um candidato no campo da oposição, eu registro, enfrentando hoje, junto com a Amélio, uma das maiores estruturas partidárias e políticas da história do Tocantins. Juntou-se tanta gente ao lado de um projeto, por vezes, até de pessoas que não se gostam tanto. Então, assim, que por vezes, como você bem colocou, a foto mostra uma coisa, os bastidores mostram outras. Essa realidade eu te registro. Daqui, não tem. Agora, quando você vê tanta coisa acontecendo no estado do Tocantins, começa a observar que, por vezes, o que se mostra num registro fotográfico não é o que se mostra nos bastidores da política. Eu tenho usado, junto com a Amélia e com o time nosso, o tempo ao nosso favor. E se eu tenho tempo, me permita usá-lo. Essa é a verdade. Então, se tiver que ser com 2 senadores, será. Mas eu faço uma política muito cartesiana. Eu gosto de ver aquele santinho que as pessoas costumam levar no seu domingo de eleição, aquela colinha que todos nós, por muitas vezes, alguém do interior faz, que vai ter o nome que ele coloca do candidato a presidente da República dele, quem quer que seja, o nosso como candidato ao governo, seus senadores federal e estadual. Então, dito isso, é em convenção que eu tenho que, de fato, celebrar essa chapa. Até lá, eu tenho dialogado, porque é massacrante, Maju. As pessoas não estão entendendo que é você enfrentar tamanho poderio político. Se você não tivesse uma fé inabalável e certeza daquilo que você quer entregar ao seu Estado, vixe, tanto eu quanto a Amélia, nós estamos convictos que de lá pode ter quantidade, mas qualidade de pensar esse Tocantins, viver ele, eu te garanto que de cá tem muito mais. Vicentinho, só ainda sobre a vaga em aberto ao Senado que há na sua chapa, procedem informações que você tem conversado com o AGI, com o pessoal da ala evangélica, tem o vice-prefeito de Palmas, Carlos Eduardo, que é pré-candidato ao Senado, ao interesse do PSDB numa composição com ele para essa vaga? Maju, eu tenho conversado com todo mundo que se dispõe a dialogar conosco. Eu sou candidato a uma vaga majoritária, eu não posso me fazer um homem oblíquo. Eu não posso me furtar ao debate com quem quer que seja e com quem quer que esteja se colocando à disposição de um pleito eleitoral. Entendi. O AGI também, como que falei, é um desses partidos que tem quadros valorosos, dentre ele o próprio atual vice-prefeito Carlos Veloso. Mas dialogar é normal na política. Apresentar uma chapa oficializada é em momento de convenção política. Então, eu vou fazer tudo no seu tempo, dialogando com aqueles ou aquelas que por vezes querem dialogar com a gente. Bem, essa pré-campanha também, ela já está começando a revelar, Vicentinho, alguns episódios, né? Você tem sido alvo de alguns questionamentos, às vezes, nas redes, por alguns assuntos. Houve um episódio recente que já passou e tal. Como é que vai funcionar a transparência na sua pré-campanha, principalmente sobre alguns fatos da sua vida, algumas acusações que lhe são feitas? Como é que você vai lidar com isso? Como é que eu vou me lidar? Vai lidar com essas... Eu já lidou, Maju. Ô, Maju, eu não sou político de nota. Você me acompanha, Maju. Todo e qualquer questionamento que você um dia me fez enquanto uma grande comunicadora, quando foi que eu lhe furtei esse debate? Eu uso, por vezes, sorte divina, nós temos a liberdade das redes sociais. Não preciso me fazer escravo das narrativas das SECOMs, as quais eu estou enfrentando. Sejam elas do Palácio Araguaia, ou sejam elas de grandes capitais aí do meu estado do Tocantins. Eu não tenho dificuldade de botar minha face, minha voz em uma rede social e explicar todo e qualquer questionamento, afinal de contas. Eu sou uma pessoa publicamente exposta. É meu dever e minha obrigação ser uma pessoa transparente. Agora, me permita fazer todos os enfrentamentos daquilo que for necessário. Deepfakes, fake news não são informações. Você querer requentar matérias já outrora vencidas, você querer distorcer realidades por muitas vezes por decisões jurídicas, eu vou fazer um questionamento. Eu estou pedindo desde quando começou esse pleito eleitoral, já apresentei as minhas 14 certidões. De nada consta de condenações e nada consta de tramitações em processos judiciais. Aí ficam as tais narrativas sendo criadas por vezes, e nós sabemos muito bem aonde, querendo colocar que eu sou igual aos outros, que eu tenho um processo em andamento, que eu sou um processado. Oxe, eu estou apresentando 14 certidões.
Eu tenho convidado os demais pré-candidatos que fazem discursos tão, por vezes, aveludados, a fazer igual. Não tem que ser 15 certidões, nem 13. Mostra as mesmas 14. Nós temos que elevar o debate. E você me conhece, Maju. Eu sou um homem transparente. Eu não vou disputar o meu primeiro mandato pelo estado do Tocantins. É o quarto. Eu fui o quarto mais votado em 2014, deputado federal. Eu fui o terceiro mais votado em 2018. Eu fui o segundo deputado federal mais votado em 22. Quanto mais a imprensa, o estado do Tocantins conheceu o Vicentinho Júnior, mais bem avaliado aos meus mandatos eu fui. Eu sou um homem transparente, mas sou um homem justo. Eu vou a um bom debate qualificado. Eu não gosto de ver essa coisa da vitimização, da mimimização, de querer uma pessoa atacar por um fato e querer se guardar por uma questão, seja ela qual for. Me permita fazer o bom debate saudável, como eu sempre o fiz. Eu não sou um personagem criado em um período eleitoral, Maju. Você conhece todas as minhas virtudes e as minhas qualidades. Então, dito isso, falei para você mais cedo. Eu sou um jovem tocantinense, mas um político tocantinense já um pouco experiente. Então, com uma certa experiência, me permita dizer. Então, eu sou esse Vicentinho que você já conhece. Qualquer dúvida que você, ou qualquer tocantinense tenha, me questione e me permita responder. É isso. Porque eu respondo não só com falas, mas muitas vezes com documentos. Ok, vamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Para encerrar, Vicentinho, vamos aqui para o nosso quadro Bate Pronto, onde eu quero que você me diga a primeira palavra que vier à sua cabeça quando eu te disser. Vamos lá. Vamos lá. Vicentinho Júnior, me diga, o poder muda as pessoas? Se mudou, não foi o Vicentinho Júnior. Uma palavra para definir o Tocantins. Amor. O maior desperdício do Estado. Dinheiro público. Um sonho que o Tocantins ainda não realizou, na sua opinião. Ver o mandatário terminar o seu mandato sem celebrar terminar o seu mandato. O maior erro dos últimos governos. Vaidade emprestada ao exercício dos mandatos. Uma qualidade sua que fará diferença se você for governador? Ser um homem de verdade. Um defeito seu que você tenta corrigir. Não aceitar mentiras e acusações em verdades. Uma decisão impopular que você teria coragem de fazer. Já fiz várias, ao momento. Mas depois o tempo chegou e mostrou que estavam assertivas. Muito bem. Uma obra que você gostaria de inaugurar? Só uma? Uma obra muito importante. Maria, eu tenho tantas obras, mas talvez a obra moral no meu estado do Tocantins. Por quê, Maju? Eu preciso falar um pouco mais de palavras. Eu escuto os tocantinenses dizer que querem escolas em alguns momentos, creches, hospitais, asfaltos, pontes, programas sociais, investimentos, mas em momentos distintos. Mas em todos esses mesmos momentos, da pessoa mais simples do meu sertão, a minha capital do estado de Tocantins, a todo momento eu escuto alguém dizer: tu vai terminar o seu mandato? Você vai terminar? Você vai ser afastado? Você vai ser caçado? Eu entendo que se nós não devolvermos talvez a maior obra do estado de Tocantins hoje, seja a obra moral. Entendi. Nós temos que devolver o respeito às práticas públicas e a altivez ao mandato em exercício. É isso. Uma região do estado que merece mais atenção. O Tocantins inteiro. Política ou gestão? Gestão. Agro ou indústria? Os dois. Crescimento ou distribuição de renda? Os dois. Uma promessa que você jamais fará nessa campanha. As que eu não posso cumprir. Defina sua adversária, a professora Dorinha, em uma palavra. Uma boa senadora. Continue lá por mais 4 anos. Defina seu adversário, Laurez Moreira, em uma palavra. Um amigo. Tenho respeito por ele. Defina o seu adversário, Ataídes, em uma palavra. É o Ataíde que o Tocantins está vendo hoje, então faltam palavras para elogiá-lo. Complete a seguinte frase: o Tocantins perde tempo quando? Briga. Meu governo só terá válido apenas se? Chegar em todos os 4 cantos do Tocantins. Nunca negociarei? Minha honra. Uma dúvida. Quem mais te cobra na vida? Minha casa. Seu pai te cobra um pouquinho? Não? Minha casa. Maju, eu sou filho de um homem que por quase 30 anos de vida pública nunca teve na porta da sua casa uma Polícia Federal encostando, a não ser para celebrar ele títulos em vossa homenagem. Entendi. Que está quase 10 anos fora da vida pública e assim o concebe. Na simplicidade que você o conhece na minha Porto Nacional. Então, antes de honrar o meu estado do Tocantins, que eu honrarei e o honro, eu honro a minha casa, o meu sobrenome, a minha família e a minha história. Dito isso, o que tira o seu sono
hoje, por vezes? Nada. Eu sou um homem em paz na minha vida e nada e nem ninguém assim O que o eleitor descobrirá sobre você que ainda não conhece? Um governador de estado de Tocantins. Tá certo. Uma crítica que o incomoda? Maju, eu sou um homem bem resolvido na minha vida. Quem está na política e se incomoda com a crítica, saia dela. Eu não sou um homem de ego inflado e baixa estima e estima baixa. A crítica, por muitas vezes, ela me corrige uma rota a ser seguida. Quem está na política e tem crítica como algo que lhe incomoda, saia dela. Chambari ou frango caipira? Os dois. Essa é difícil. Pode comer os dois juntos? Tá certo. Qual foi a decisão política mais difícil da sua vida, Vicentinho Júnior? Ser um cara de direita, em um momento que boa parte do país clamava pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, e que quando eu lia os documentos naquele momento, eu entendia que o fato de eu ser um homem de direita não me dava o direito de ser injusto com a mulher de esquerda. Como eu fui cobrado naquele momento, quando eu votei contra o impeachment da Dilma, que hoje, inclusive, os meus adversários tentam distorcer uma realidade, mas que 2 anos e meio depois veio um TCU novamente e corrigiu o seu relatório e dizia que eu estava na minha razão. Eu não sou um homem injusto em minha vida, Maju. Eu sou um homem de posições políticas claras, de respeitar o contraditório, mas de dar por muitas das vezes o tempo necessário para que as coisas clareiem no estado de Tocantins. Então, acreditem, muita coisa ainda será clareada nesse estado quando o tempo chegar. Terminando, alguém com quem você nunca, jamais dividiria um palanque. Essa eu quero saber. Maju, eu prefiro gastar meu tempo e investir a ele com quem eu vou dividir palanque. Eu não vou... Aqui para nós, Maju. Não, eu vou dizer mais. Você me falou agora há pouco, me permita. Me permita. Os tocantinenses não querem saber das intrigas, das desconstruções, com quem eu vou deixar de fazer um palanque. Eles querem saber das construções, com quem eu vou construir um palanque para construir um projeto. Mas tem alguém com quem você jamais dividiria um palanque, não tem? Esse alguém não vai me somar no meu projeto, então você não soma, eu não vou lembrar dessa pessoa. Mas essa pessoa... Você só não quer contar, mas eu sei que tem essa pessoa. E por último, você prefere ser amado ou respeitado? Respeitado. Muito bem, é isso. Vicentinho, quero te agradecer, muito obrigada. Você e toda a sua equipe que está aqui acompanhando. A Sabatina é uma ideia para a gente trazer essas discussões sobre assuntos Tocantins, que é importante. Muito obrigada. Sucesso aí. E você, tocantinense, que nos acompanha aqui, muito obrigada pela sua audiência. Você já sabe, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade.